E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Joyce do Recebido de Mim Mesma. Tô aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre uns babados que estão rolando e vou aproveitar para trazer, obviamente, uns livros que eu tenho para vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui, ó, I Like Big Books, ó, a camiseta com a Hermione. I like big books and I cannot lie. Eu gosto de livros grandes e eu não estou mentindo. Eu não poderia estar mentindo. Eu acho que a tradução é mais ou menos essa. Se eu estiver errada, deixa aqui nos comentários, porque meu inglês não é perfeito. Mas vamos lá. Recentemente houve a divulgação do trailer do próximo filme da Pequena Sereia, que vai ser estrelado pela atriz Halle Berry. E eu acho que vai ser lançado no ano que vem, se eu tô bem ligada. E houve muitos comentários racistas, muitos dislikes, porque a Halle Berry é uma atriz negra, mas na contrapartida de todos esses comentários racistas, a gente teve uma grande repercussão de aceitação e representatividade de meninas negras, né, e adolescentes negras. Eu fiquei encantada, a voz dela é maravilhosa, é uma atriz linda e competente, e que não faz mais sentido as pessoas acharem que a cor da pele determina a qualidade ou a personalidade de alguém, ou que vai menosprezar alguém por conta disso. Infelizmente, a gente ainda passa por isso. E a luta antirracista, ela é real. E é importante que filmes como esse, eles sejam feitos justamente para aumentar a representatividade e também para servirem como uma ferramenta de luta antirracista, pela luta antirracista. Então, eu pesquisei algumas informações para falar para vocês, por isso que eu estou trazendo esses dados. Eu assisti o trailer, não sei se vocês assistiram, eu vou tentar deixar o link para que vocês possam ver o filme, porque o trailer do filme, porque realmente é muito linda a história. A original, eu não sei como é que eles vão fazer agora. E a história original foi escrita pelo autor Hans Christian Andersen em 1837. Existem algumas edições publicadas, editora Wish, enfim. E só para que vocês saibam mais ou menos a história, né? A Pequena Sereia é uma pequena sereia, filha do rei, né? Dos sereanos, é ótimo, sereanos, já é de Harry Potter, né? Da comunidade de sereias e tritões, acho que são os tritões. Só que ela não quer se casar com quem o pai dela acha que ela deveria se casar. Aquela história de manter-se a linhagem, né, de reis. E ela é muito conhecida por ter uma voz magnífica, né, encantava tanto os outros da comunidade dela, quanto que tem aquelas lendas, né, de que sereias atraem os homens para entrar no mar e morrem afogados por causa do seu canto, né? Ela tem mas é muito mais uma metáfora do que no sentido real, né? A voz da Pequena Sereia tinha a ideia de que era um encantamento, era muito belo, muito lindo. E ela tinha irmãs, ela era muito inteligente, tinha essa voz belíssima, ela era lindíssima, mas que tinha esse probleminha, né, de que o pai queria manter a linhagem, né, de reis. Vou ler para vocês um trechinho que vocês encontram no Google que diz assim: era uma mulher inteligente, mas orgulhosa de sua linhagem. Era por isso que usava 12 ostras em sua cauda, ou seja, ela ostentava o fato de ser parte de uma linhagem, né, de reis. Enquanto todos os outros da alta posição tinham que se contentar com 6, ou seja, ela tinha 12 e ela tinha 12 e ele 6, ou seja, ela ostentava muito mais ostras. Sobre outros aspectos, ela merecia elogios pelos cuidados que tinha com as suas netas bem-amadas princesinhas do mar. E aí,
tem outros comentários, né? Vocês podem dar uma pesquisada melhor, porque eu ainda vou ler a história original. Acho importante que a gente conheça as histórias originais. Eu tenho, só que não tá aqui, tá? Depois eu mostro para vocês em um outro vídeo, sobre os livros de contos de fadas dos irmãos Andersen, né? Que contam outras histórias e que a gente acaba se baseando muito nos filmes e não sabe a real história, né? Algumas coisas eu sei que não é exatamente igual, mas enfim, eu vou tentar deixar esse link também lá no vídeo, porque conta um pouco o resumo da história. Tem um trecho aqui, bem grandinho, que conta o trecho da verdadeira história, tá? E aí agora eu vou mostrar pra vocês a edição da Pequena Sereia que eu tenho, que é uma das edições, eu acho que é mais linda de todas, que é essa aqui da Dark Side. Foi a edição que eu lia 2 anos atrás, eu acho, 3 anos, quase 3 anos atrás. A Pequena Sereia, da Louise O'Neill, né, uma interpretação feita por ela, tipo assim, ela pegou a história e contou do jeito dela, né, ela tentou trazer um lado mais moderno. Então aqui é a Pequena Sereia Vindo das Ilusões, editora Darkside. Gente, essa capa é um espetáculo. A Darkside, ela é conhecida pelas belíssimas capas e essa aqui realmente é fantástica. Tem um espelho aqui, cheio de... tem pássaros, tem peixes. Essa parte vermelha é o cabelo dela. Tem as algas aqui. Eu amo essa capa. Tem as joias. É uma beleza. Ela tem um pouco de textura, né? Em alguns detalhes. Como se fossem as bolhas. Elas têm um relevinho. Então, assim, é magnífica. Aí nós temos a folha de guarda em formato de cauda de peixe, cauda de sereia. Tem esse fitinho rosa também. Aí eles fizeram uma outra contracapa. Eu botei aqui o meu... esqueci o nome desse negócio, gente. Mas enfim, depois eu lembro. Ex Libris. Acho que é o Ex Libris o nome disso. Símbolo da Dark Side. Aí eles têm essa página maravilhosa que eu só lembro da Beatriz Paduleto, porque tem essas estrelinhas, essas bolinhas, e ela gosta muito disso. E ela, por sinal, mostrou um vídeo recente de compras que ela fez na Shine e que tem vestidos com essa mesma estampa. Muito legal. Então, tem aqui sobre sereias, mulheres e contos de fadas sombrios. As editoras, hashtag elas sim, né, justificando a necessidade de mulheres protagonistas, né, e mulheres donas da própria história. A gente tem esse corte nesse tom de azul que vai, né, mais claro para cima, mais escuro para baixo, como se fosse a mudança da cor da água no mar, nas profundezas e na parte mais rasa. Nós temos essa parte de trás aqui que imita a frente, só não aparece o rosto da Pequena Sereia, que tudo parecia calmo e comum na superfície, mas no fundo era o início de uma revolução. A Louise, ela tentou fazer deste livro uma revolução feminista e, sinceramente, eu não gostei muito do final. E eu não gostei muito de algumas decisões que a Pequena Sereia toma na história. É muito parecido com o filme, a história de que o pai quer colocar ela para casar com uma pessoa, um sereio, sereio que chama, não sei, acho que é tritão, né, gente? O homem do macho da sereia, acho que é tritão. Ele tenta forçá-la a casar com ele, só que essa pessoa não é, esse sereio, esse tritão não é uma pessoa legal. Vou falar pessoa, gente, pra vocês necessarem que é do sereio lá. E aí a Pequena Sereia, ela meio que se revoluciona e ela fala, não, eu quero ir pra superfície, eu quero sair daqui. E tem uma história de que quando elas completam, acho que 15 anos, elas têm o direito de ir até a superfície. E aí elas acompanham a avó, as irmãs mais velhas, acompanham ela até a superfície. E numa situação dessa, ela vê um barco, vê um acidente e se apaixona por um homem.
né? Uma pessoa normal. Pérola tá danada querendo aparecer nos vídeos. E aí, só que, gente, eu tô contando a história pra vocês a partir do que eu lembro de 3 anos atrás, imagina. Mas eu lembro bem da história. Só que pode ser que esteja tudo fora de ordem. Ah! Pensei que aparecia na vídeo. Na vídeo. E aí, o que que acontece? A Pequena Sereia, ela não quer casar com aquele homem, não quer casar com um tritão. E ela acha que ela vai ser mais feliz se ela ficar com aquele homem que ela viu uma única vez e que ela salvou do acidente do barco. E ela planeja fugir. E ela foge. E aí ela conhece esse homem. Só que antes dela conhecer, aí ela vai naquela bruxa. Tu lembra da bruxa que todo mundo conhece, que é aquela que usa aquela roupa roxa dos desenhos? E aí ela vai até ela e fala, eu quero pernas, porque eu preciso de pernas para poder andar entre os humanos. E aí a Marvada da bruxa concede a ela esse desejo em troca da sua voz. Então ela ganha pernas, mas perde a voz. É bem metafórico isso, né? Porque, tipo assim, quando você consegue lutar por alguma coisa, você usa muito poder na sua voz, né? E você usa suas pernas para poder caminhar em busca do que você tá almejando. Só que quando você perde a voz nesse caminhar, você literalmente perde essa luta. É muito mais difícil de você impor. Não tanto é que a gente sabe a dificuldade que as pessoas com deficiência né, auditiva, elas têm dificuldade para falar e automaticamente elas têm dificuldade de lutar. É mais difícil para elas, não que elas não lutem, mas é muito mais difícil. E tem uma coisinha, tem uma pessoa, uma outra coisa, não vou dizer o que é, mas tem alguém que ajuda a sereia a ir até a bruxa. Eu não vou falar porque senão vai ser muito spoiler e eu acho que é interessante vocês lerem para entender. E aí ela vai até a bruxa por ajuda dessa pessoa. Ela ganha pernas, ela vai até o mundo dos humanos, ela conhece aquele homem que ela salvou, e aí a história muda de figura. Nem todo mundo é o que parece, né? Isso aqui, ai que rostinho lindo! A gente não sabe o que está no coração das pessoas. Então, o livro ele traz muito isso. Ele tem essas mudanças, essas nuances que às vezes a gente não enxerga. Tem um pouco da pegada do eu quero me livrar de algo, então me apego a outra coisa, só que não necessariamente essa outra coisa significa que vai ser algo bom, pode ser algo tão ruim quanto. Então, o livro da Pequena Sereia, ele traz essa busca pela liberdade, essa revolução, e ao mesmo tempo ela mostra que a revolução muitas vezes ela precisa ter um fundamento, ela precisa estar bem arquitetada, ela precisa estar alinhada, porque senão as coisas fogem do previsto. Nem tudo é o que parece, né? E mostra que nem tudo é um conto de fadas. Esse livro ele é muito bom nesse sentido. Eu não gosto muito do final dele. Eu acho que... Obrigada, Pérola. Alguém chama na rua, ela faz isso, tá, gente? Então se acostumem ela de vez em quando aparecendo nos vídeos. Então, assim, é uma história que não é um conto de fadas. E que no final dele eu fiquei um pouco assim, podia ser diferente, sabe? Podia reforçar ainda mais. Mas ao mesmo tempo eu falo, tá, foi o final que ela deu, talvez para reforçar esse lado de que nem tudo é o que parece, de que não é o amor cego, né, que salva tudo, e que esse amor ele deve ser um amor de verdade, não uma paixão. Então, eu recomendo vocês demais a fazer a leitura. A diagramatura dele, ela é interessante, mas eu achei a letra um pouco pequena, né? Eu lembro que na época eu tive uma certa agonia de ler. Eu já falei, eu não gosto muito dos cheiros do livro da Dark Side, mas eu acho que com o tempo eles vão perdendo aquele cheiro forte. Não sei se eu já comentei isso em vídeo pra vocês. Mas é um livro que ele é
curto, por assim dizer. Ele tem 214 páginas. O final imita o começo, as escamas de peixe. Eu acho que é isso. É um livro que eu recomendo que vocês leiam, sabe? Porque ele esclarece muitas coisas, ele vai te ensinar muito. Eu marquei uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Pra não dar spoiler. É difícil acreditar que seu 15º aniversário chegou, diz minha avó. Eu lembro nitidamente do dia que você nasceu. Todos do reino lembram do meu nascimento, mas não por minha causa. Ah, eu esqueci de contar essa parte. Ela tricota uma pérola na minha cauda de sereia, perfurando a carne com uma navalha feita de concha. Fico olhando o sangue vazar, se agitando na água antes de dissolver por completo. As pérolas são grandes, pesadas, e eu preciso usar 6 delas para inspirar temor no povo do mar, para o caso de eles se esquecerem de que sou membro da realeza e, portanto, superior a eles em todos os sentidos. Ficou muito claro que você era especial, continuou o vovô, mesmo sendo tão novinha, mas não especial o suficiente. Não especial o suficiente para fazer minha mãe permanecer conosco. Eu lembrei de falar e depois esqueci. A Pequena Sereia, ela também tem essa vontade de sair do mar porque a mãe dela desaparece. Então ela meio que vai em busca, tá? Eu tô aqui me controlando porque eu quero contar uma coisa, mas eu acho que é muito spoiler também. E eu acho que pode estragar um pouco a experiência de vocês. Mas ela vai em busca dessa mãe e ela descobre o que foi que aconteceu com essa mãe, tá? Então é importante que vocês entendam que a gente não pode repetir histórias. A gente não pode querer acompanhar uma história achando que representa a gente, que é nosso. A nossa história é o que nós somos, o que a gente busca. Então, que cada um faça a sua história. E é isso. Aqui é a história da Pequena Sereia. Espero que vocês tenham gostado aqui desse resumo um pouco confuso, porque eu estava catando aqui na memória para contar para vocês. Eu lembro praticamente de tudo da história, pode fugir um ou outro detalhe, mas eu quando leio um livro que eu gosto, eu consigo memorizar bem, assim, algumas informações. Um ou outro detalhe, obviamente, foge, alguns detalhes, coisas que, tipo assim, pra que eu vou guardar isso? Então, eu não guardo. Mas é isso, tá aqui A Pequena Sereia da Dark Side, da autora Louise O'Neill. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijo.